Glória a Deus pela sua vida, pelos eleitos predestinados a receberem mais uma revelação da graça de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um apostolado do Ministério MGA Manaus. Glória a Deus. Eu vou orar para que as ovelhas recebam o perfeito entendimento. Pai, já declaro que a tua palavra não voltará para ti vazia, mas será revelada. Que teu Espírito que habita na vida de cada uma das ovelhas testifique a sua palavra, e isso para a tua glória, segundo a tua vontade. Que haja, Senhor, espírito de sabedoria e revelação na vida de cada um que irá receber a revelação da graça de Deus, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, estamos aí online também, via Facebook. Glória a Deus pelos eleitos. E também estará logo mais no canal, Nosso canal é MGA Manaus AM. Glória a Deus pela sua vida. Hoje nós vamos continuar o nosso tema é graça, um outro nível de fé, um outro nível de entendimento, parte 2. A primeira parte ela foi num domingo retrasado, No domingo passado nós não tivemos culto aqui no ministério, Eu ainda estou em adaptação de um procedimento médico e não estava me sentindo bem no domingo, Por isso nós não tivemos reunião, mas estou dando seguimento hoje, à segunda parte desse estudo. Glória a Deus. Então, graça, um outro nível de fé, um outro nível de entendimento. Quando você tem um outro nível de fé, você também tem um outro nível de entendimento. Ou seja, uma criança, quando ela é criança, ela não tem uma atitude de adulta. E quando ela é adulta, ela também não tem mais uma atitude de criança. É a graça, mas é no nível que nós estamos, maduros, estamos adultos espiritualmente, Ou seja, estamos no nível de entendimento, é que nós estamos no nível de um nível maduro, nós estamos adultos, Nós não fazemos o que nós fazíamos quando era criança, na carne, E também espiritualmente falando, que hoje nós temos um outro nível de entendimento que nós não tínhamos, um outro nível de fé que nós não tínhamos, amado. Porque quando nós não tínhamos entendimento, nós vivíamos segundo a tradição do homem, Campanha, rudimentos, ordenanças, os encontros, os retiros. Então você vivia servindo a homens e não servindo a Deus. Então agora nós temos um entendimento, estamos maduros e hoje nós servimos a Deus. Nós servimos segundo a palavra, E nós fazemos segundo a palavra de Deus. Isso é um nível de fé. Isso é um nível de entendimento. Glória a Deus. Então, em graça, amados, nós temos esse nível, outro nível de entendimento, e nós permanecemos na fé. Vou falar um pouco sobre permanecer na fé. Por que, amados, permanecer na fé? Quando nós temos um outro entendimento, quando nós temos um outro nível de fé em graça, nós permanecemos na fé. Porque existem os que não permanecem. Quem não permanece na fé é menino, não tem entendimento, não tem um nível de fé. E ele não nos entende, ele não nos compreende. É como se nós falássemos uma outra linguagem, Uma pessoa que usa um idioma, vai para outro país, ele fala, mas ele não entende. Assim é, amados, quando não se permanece na fé. E quando nós permanecemos, as outras ovelhas não nos entendem. Então, permanecer na fé
é viver piamente naquilo que Cristo fez por nós. Isso é permanecer na fé. Viver como está escrito, como Cristo já fez. Ou seja, eu não preciso fazer. Creio que Jesus veio buscar e salvar. Está escrito. E Ele fez, Ele já buscou e Ele já salvou. Então eu só creio. Creio piamente na palavra de Deus. Quando eu creio piamente, eu permaneço na fé. Eu não retrocedo na fé. Eu estou permanecendo na fé. Então, amados, permanecer na fé é quando nós cremos na palavra de Deus piamente. Ou seja, em Efésios 1:3, fala que nós somos abençoados. E quando nós lemos e cremos, nós permanecemos na fé. Vamos conferir Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, amado, quando eu permaneço na fé, é quando eu creio que o que Cristo fez é suficiente, ou seja, crer na palavra de Deus, crer no que Cristo já fez. Quando eu creio, eu permaneço na fé. Quando eu não creio, eu vou dizer: Deus te abençoe. Eu vou aceitar que alguém ore para mim ser abençoado. Então, quando eu creio na palavra, eu permaneço na fé. Quando eu creio na palavra do que Cristo já fez, eu estou em um outro nível de fé. Eu estou em um outro nível de entendimento. Ou seja, sem embaraços. Sem embaraços, amado. Com entendimento. É assim que nós estamos, maduros no entendimento. Então é assim que nós estamos hoje, glória a Deus, prosseguindo no conhecimento de Cristo. Então, permanecer na fé é isso, amada, crer como está escrito. Se o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós já somos abençoados, porque o verbo aqui está no passado, ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Se já estamos abençoados e eu tenho outro nível de fé, um outro nível de entendimento, e eu creio, eu permaneço na fé, sem precisar de campanha, sem precisar de obras, sem precisar de nenhum sacrifício, amado. Porque eu já vi em alguns ministérios, né? Dê tudo que você tem, dê todo o seu salário para Deus te abençoar. É uma barganha, né? Deus não quer sacrifício, Deus não quer barganha, amado. Tanto é que o apóstolo Paulo disse que é conforme propôs o teu coração entre você e Deus. Não existe uma pressão psicológica para que você oferte o trabalho na obra de Deus. Glória a Deus. Então, é você permanecer na fé, amados. A fé do justo, ela é uma fé individual, amados. Eu uso a minha e você usa a sua. Deus já colocou uma medida de fé na vida das ovelhas. Então, cabe cada um de nós usar. Existem os que usam mais e os que usam menos. Por quê? O nível de fé não quer dizer que eu tenha mais. O nível de fé mais do que fé. Não é na questão de aumentativo, questão de mais fé. É uma questão de nível, amado. Glória a Deus. Então, vamos ler aqui Colossenses 1:13. Porque nós já somos libertos, já entendemos que somos abençoados, e agora vamos entender que somos libertos, que não precisamos de campanhas e nem de correntes. Quando nós cremos na palavra de Deus, nós permanecemos na fé, temos um outro nível de fé, um outro nível de entendimento. Colossenses 1:13.
Ele nos tirou do poder das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aqui nós cremos como está escrito. Isso é permanecer na fé. Como você crê que você já está liberto, que Ele já te tirou das trevas e você já está no reino do Filho do seu amor, o que acontece? Paz. A primeira coisa é uma paz que reina absoluta na nossa vida. Então, quando nós cremos, há um outro nível de fé, há um outro nível de entendimento e nós permanecemos na fé. Porque se você não crê, você vai querer fazer uma corrente de libertação, uma campanha de libertação, uma oração de libertação, quebra de maldição, né? Então é isso que o sistema legalista, a teologia tradicional imputou e imputa na vida dos gentios, na igreja gentílica, amados. E o apostolado, ele combate essas heresias, né? Não é eu que combato as heresias. Não é o ministério MGA que combate as heresias. É a palavra de Deus, amados. Porque se você crê na palavra de Deus, você permanece na fé. E aí você não é enganado. Não é doutrina do MGA combater as heresias. Não é que é uma ordenança. Não, amados, está escrito e nós cremos. Glória a Deus. Então, uma outra palavra aqui, estamos no apostolado, né, do apóstolo Paulo, ainda em Colossenses 2, vamos para o 14 e o 15. 2, 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz, tendo despojado os principados, as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Então está claro que Jesus triunfou sobre os principados e os expôs na cruz. Expôs na cruz, quem foi exposto foi Jesus, né? Ele cravou na cruz. Então, com a morte e com a ressurreição de Jesus, ele derrotou, amados, os principados, ou seja, os demônios. O diabo foi aniquilado. Hebreus 2, 14, né? Então, quando você crê, você não vai fazer uma campanha de libertação. Você não vai ficar repreendendo o diabo, porque você crê na palavra e crê como está escrito. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. É só crer como está escrito, para a glória de Deus. E vamos ler Hebreus 2 e 14. Hebreus 2 e 14. Hebreus 2 e 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, amados, quando nós cremos como está escrito, nós permanecemos na fé. E quando nós permanecemos na fé, nós temos um outro nível de entendimento, um outro nível de fé. Porque quando você crê o diabo, você não fica vendo em tudo o diabo, né? O sistema, se o homem ou a mulher se prostituir ou adulterar, é o diabo, né? Culpa que é o diabo. A carne pratica o adultério.
a carne pratica, né, a prostituição. E eles ainda querem dar nome ainda, né? E nome de Maria Padilha, né, Mariana. Se vê muito isso na Umbanda, né? Mas os evangélicos também usam, né? Para tudo tem um nome ligado a alguma obra da carne, né? Eles sempre ligam o nome de alguém. Mas só para você pensar, aonde que está escrito na Bíblia, amado, que o espírito de prostituição é chamado pombagira? Aonde está escrito que o espírito da morte é o Exu Caveira? Onde está escrito isso na Bíblia, amado? Então, quando você crê piamente na palavra de Deus, no que Cristo fez, você permanece na fé. Você tem um outro nível de fé e um outro nível de entendimento. E você não é mais enganado. Glória a Deus pela sua vida. Creio que você está entendendo, creio que você está recebendo como está escrito a palavra de Deus, para a glória de Deus. Então, aqui a palavra fala, o apóstolo diz que pela morte de Jesus, Cristo derrotou, né, aniquilou o diabo, amados. É só você crer como está escrito, porque o verbo está no passado. Derrotasse o que tinha, que não tem mais. Poder da morte, né? Artigo definido, o diabo. Então, literalmente, esse diabo aqui não é o diabo de hoje, né? Que é a carne. Então, amados, não existe nome espiritual à obra da carne. A obra da carne é obra da carne, que está em Gálatas 5, né? Você pode ver lá, versículo 19, 20, 21, que são as obras da carne. Então, lá, você não vai ver Paulo dizendo que Mariana Pombagira é responsável pela prostituição, é responsável pelo adultério, amado. Não, amados. Você vai ver que são obras da carne. E essas obras são carnais, são humanas. Então você permanece na fé quando você crê como está escrito. Glória a Deus. Então cremos que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então vamos ver 1 Coríntios 6 e 20. Coríntios 6 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. O 20 também. Fostes comprado, aliás, é o 19 e 20, né? Fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, o 6, o 19 e 20 que eu li, né? Eu falei que era o 20, mas eu li também o 19. Então, a palavra de Deus está clara, amados, que nós fomos comprados. Então, não existe aceitar Jesus. Não existe o falso livre-arbítrio. Por quê? Porque fomos comprados, né? Quando você compra um sapato, você não pergunta se ele quer vir com você ou se ele não quer vir com você. Quem vai mandar se ele vem ou se ele não vem é você comprar. Você comprou, ele não tem querer, ele não tem direito de escolha. Pertence à pessoa que comprou. Antigamente, no tempo escravo, amados, quando o capitão lá, né, o dono da fazenda, resolvia comprar um escravo, ele comprava de um para pertencer a outro. Então, quando ele comprava o escravo, aquele escravo ele pertencia ao novo comprador, ao novo dono, e deixava
de pertencer ao outro. Assim fomos nós. Nós fomos comprados, comprados, resgatados. Então não existe aceitar Jesus para pertencermos a Deus, para sermos salvos. Nem o falso livre-arbítrio. Quando você crê, você tem um outro nível de entendimento, outro nível de fé. E aí você permanece na fé. Porque o que é permanecer na fé? É crer piamente no que Cristo fez, crer na sua palavra, crer na obra consumada, amados. Então creia como está escrito, não creia em homens, não seja crente em homens que te dizem que tu tem que aceitar Jesus para tu ser salvo, e não está escrito isso, amados. A graça, toda a obra da graça, ela foi de Cristo, amados. Não tem participação do homem concernente à graça, concernente às coisas espirituais. Aqui você tem participação. Para você comprar um carro, você tem que trabalhar. Para você ter uma casa, você tem que trabalhar. Você tem que se capacitar para você ter um bom emprego. Se você quer viajar, você tem que comprar passagem. Para ter a passagem, você tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro, tem que trabalhar. Então, depende de você. As coisas espirituais, não. Somos comprados. Pertencemos a Ele. Quer você queira, quer não. Quer você entenda ou não. Ou você aceitando ou não, entendendo ou não, concordando ou não, a ovelha pertence a Ele, amados. Nós pertencemos a Ele. Então, quando você crê, você não é mais compreendido, você não é mais bem aceito, né? Quando você tem um nível de fé, um novo nível de entendimento, para o sistema religioso você é agora um herege em graça, né? Ah, não é bem assim não. Se fosse assim, tão fácil. Mas, amados, não é doutrina do MGA, né? Que não se perde a salvação. Não é doutrina do MGA que nós somos salvos para sempre com a eterna salvação. Está escrito, amados. E se estiver escrito, nós cremos. Por quê? Qual é o nosso lema? Se estiver escrito, eu creio. Nós cremos. Se estiver escrito na palavra de Deus. Abba, Pai. Então, é assim que nós permanecemos na fé. É crendo na palavra de Deus. Né? Vamos ler aqui Colossenses 1:14. Não, 1:4. Colossenses 1:4. Colossenses 1:4. Desde que ouvimos falar da nossa fé em Cristo Jesus e do amor que tens para com todos os santos. Então, amados, nós entendemos aqui, desde que ouvimos falar da nossa fé em Cristo. Ou seja, é a nossa fé em Cristo, amado. Ou seja, um outro nível de fé, um outro nível de entendimento. Ou seja, a nossa fé, ela não está em homens. A nossa fé está em Cristo Jesus. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. Então, a nossa fé está em Cristo Jesus. A nossa fé, ela não está em homens. Ela está no que Cristo fez por nós. Então, é você crer em Cristo Jesus, na sua palavra, amados. Glória a Deus. Então é crer como está escrito. Vamos ler também o 14. Colossenses, já estamos aqui em Colossenses. Aí vamos ler o 14 também. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, se nós temos a nossa fé em Cristo Jesus, nós vamos crer ou não vamos crer na palavra
de Cristo Jesus. Ele nos tirou, está falando de Jesus, Cristo, Jesus. Ele nos tirou do poder das trevas para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então, aliás, o 13, né? O 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, amados, no versículo 14, porque eu li o 13 e o 14, o versículo 14, ele fala claramente, amados, que nós temos a redenção dos pecados, né? Quando nós nascemos, fomos revestidos em carne, nós já nascemos o quê? Sem pecados. Então, o que eu tenho que crer é como está escrito. Quando você crê, amados, como está escrito, você tem paz, você tem a paz, o conforto do Espírito Santo, tanto por você quanto por as pessoas, amados. Né? Já pensou você viver atormentado, sem paz, pensando na sua família, seus familiares que você ama, que quando você estava no sistema, se aceitar Jesus vai ser salvo, se não aceitar não é salvo. Então, amados, é uma vida de tortura, é uma vida de tormento. Então, quando nós cremos, nós permanecemos na fé. E estamos em um outro nível de fé, em um outro nível de entendimento. Então, creia como está escrito. Creia como está na palavra de Deus. Vamos ler Hebreus, estamos aqui próximo, o 9:12. Hebreus 9:12. E não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Amados, eterna redenção é eterna salvação. Então, o único sacrifício de Jesus, quando ele fez o único sacrifício, todas as ovelhas foram salvas, todas as ovelhas foram reconciliadas com Deus em Jesus, todas as ovelhas foram abençoadas com uma oferta. Essa oferta foi o sacrifício de Jesus. Então, creia, permaneça na fé. Quando você crê, você permanece na fé. Quando você crê, automaticamente você já vai ter um outro nível de fé, um outro nível de entendimento. E hoje nós estamos com o nosso tema, graça, um outro nível de fé, um outro nível de entendimento. Hoje nós estamos na parte 2. Glória a Deus. Abba Pai. E vamos a mais um versículo. 1 Coríntios 3:1. Nós estudamos a Bíblia, amado, né? É Bíblia para cá, Bíblia para lá, porque se estiver escrito, nós cremos, Bíblia, papel e caneta, para anotar. 1 Coríntios 3, o versículo é o 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então aqui, Paulo estava exortando alguns irmãos em Coríntios, né? Mesmo quando ele estava na lei, ele sabia, né, que Coríntios ela era uma igreja muito carnal. Paulo exortava muito a igreja de Coríntios, né? Então, o apóstolo diz, não vos pode falar com a espirituais, mas com as carnais, como a meninos em Cristo. Meninos em Cristo, amados, é que não nos suporta ouvir. Um menino em Cristo, ele não suporta ouvir a graça. Ele não nos suporta, ele não nos entende. Quando você diz que não precisa aceitar Jesus para ser salvo,
ele diz que precisa. E ele vai dizer que precisa aceitar Jesus, o nome dele vai ser escrito no livro da vida, Deus vai enviar o Espírito Santo para habitar e o nome dele vai ser escrito. Então, e ele precisa ser batizado nas águas, ele precisa ceiar, ou seja, entra outras coisas, amado. Esse é um menino em Cristo, esse é um menino. Mas Paulo estava exortando a igreja, né? Assim como nós também falamos e exortamos também, amados. Porque quando você é menino, quando você não permanece na fé, ouviu, recebeu a palavra, mas aí você não permanece na fé, você não creu, você não recebeu. Pelo fato de você não permanecer na fé, também não vai ter um novo nível de fé, também não vai ter um novo nível de entendimento. Então, amados, aqui, esse menino em Cristo é o que não recebe, amado, a exortação de Paulo, aquilo que está escrito. Então, amado, saia da letra e venha para a revelação, porque com a letra você só vê o que está escrito, com a revelação você enxerga. Então, ver é ver a letra, enxergar é enxergar a revelação. Então, quando eu vejo a palavra, eu vejo só a palavra escrita, então eu vejo a letra. Quando eu enxergo, eu vejo mais do que a letra, eu consigo receber a revelação. Então receba, amado, a revelação da graça de Deus. Saia da letra e receba a revelação da graça de Deus. Receba o apostolado. Glória a Deus. Porque os que creem permanecem na fé e não é menino em Cristo. Então, amados, a vida cristã, ela está baseada na vida por fé. Não tem outra alternativa para nós. Porque Deus tem leis espirituais e uma lei espiritual de Deus para nós, igreja, em graça, é vivermos pela fé. Então, crendo na obra consumada, né? Ou seja, crendo no que Cristo já fez por nós, assim permanecemos na fé. E quem ainda não vive por fé, ainda é um menino em Cristo, ou seja, ainda é uma criança. Vamos ver Hebreus 5:13. Hebreus 5:13. Quem é menino em Cristo, quem é criança, amado, não permanece na fé, não nos suporta, não nos entende. Hebreus 5:13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. Então, quem ainda não permanece na fé, ainda não está apto, amado. Porque a graça, ela é um alimento sólido, ela não é um alimento líquido, não é leite, né? Porque o leite é a letra, a graça é revelação, é alimento sólido. Então, quando você é menino, você vê a letra, o alimento sólido. Quando você permanece na fé, você enxerga, ou seja, o alimento sólido da graça é a revelação. Creia e receba e permaneça na fé. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite, ou seja, se você continua, amados, fazendo a mesma obra da lei, né? Se você continua ainda vivendo de lei, não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque ainda é menino, ou seja, ainda é criança, ainda não recebeu a revelação, só está vendo, não está enxergando. E enxergar é entender, amados, é receber a revelação. Ver é só a letra. Você lê Hebreus 2:14, o diabo foi aniquilado e você não enxerga, você não recebe a revelação, você ainda é menino.
mas nós estamos caminhando para a fase adulta, né? Crendo na palavra de Deus, na obra consumada de Cristo. Então, a exortação de Paulo é que nós não sejamos criança no entendimento, mas sejamos adultos. 1 Coríntios 13, o versículo 11. 1 Coríntios 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava, raciocinava, entendia como menino. Porque quando você não tinha entendimento, amados, você ouvia errado e você fazia errado. Se diziam que você tem que aceitar Jesus, você falava para as pessoas que tinham que aceitar Jesus. Aí você também fazia errado, ouviu errado, entendeu errado e ensinava errado. Por isso que Paulo exorta que quem é menino não pode ensinar a palavra de Deus. Só pode ensinar a palavra de Deus quem é adulto, quem recebeu a revelação, amados. Porque a revelação, ela é uma revelação dada por Deus. Então, eu era menino, falava como menino, ou seja, ele agia, né? Quando você estava no sistema religioso, o que você falava? Que você era um pecador e que a outra ovelha tinha que aceitar Jesus para deixar de ser pecadora, né? Ela ser salva. Então, você falava de acordo com o que você pensava. Então, eu era menino, pensava que era menino e falava como menino. Então, eu era pecador e falava que eu era como pecadora. E eu, todo dia, eu pedia perdão. Eu já ia pedindo perdão de manhã, nem pequei nada, nem fiz nada, eu estava pedindo perdão. À noite também. À noite eu ia pedir perdão de dia, se eu ofendi, porque eu tinha aprendido que até por pensamento você pega, né? Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente e é poderoso. E eu tinha muito medo, né? Que de repente, por pensamento, eu escapulisse alguma coisa. Então, nós agíamos errado, aprendemos errados e ensinávamos errado. Mas, quando eu cresci, ele acabou com as coisas de menino. Na parte B. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando é que ele chegou a ser homem, amado? Quando ele recebeu a revelação, maduro na fé. Quando ele recebeu um outro nível de fé, um outro nível de entendimento. Quando ele permaneceu na fé. E aí ele continuou com as coisas de menino? Não. Porque ele diz, acabei com as coisas de menino. Então acabou com as tolices. Você que é mãe, pai, pode ter aprendido com a criação dos filhos, né? Menino, para com isso, menino, para com aquilo. E você vai exortando, exortando, quando você vê ele parou. Mas ele já está com outra coisa, porque ele é menino. Mas quando ele está adulto, você acha que adulto ele vai fazer as mesmas coisas? Vai chutar maracá, vai chutar o cachorro, vai colocar o dedo lá no bico do papagaio, para ele correr o risco de pegar uma picada, né? Eu coloquei meu dedo na boca do macaco. O macaco mordeu meu dedo. Eu era criança. Eu não sabia que ele ia me morder. Mas veja se eu agora vou colocar a minha mão na boca do macaco. Porque eu estava num zoológico. O zoológico tinha aquela tela, né? Aquela grade. E eu coloquei a mão assim, para segurar e ficar olhando. Tão bonitinho o macaco. E ele veio na minha mão. Então, coisa de menino. Pensava como menino. Menino não pensa que o macaco vai me morder. Então, agia como menino. Mas agora eu não faço isso. A gente mudou. Então, assim,
Paulo está fazendo uma comparação, amados, da vida espiritual, né? De uma vida de criança e uma vida de adulto. E essa vida madura é uma vida em graça, é uma vida que se vive pela revelação, que se vive permanecendo da fé, com outro nível de fé, com outro nível de entendimento, que você não vai mais voltar, não vai mais retroceder, que você não vai mais praticar, porque ele disse que logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É isso, é o que acontece quando permanecemos na fé. É o que acontece quando nós nos tornamos maduros, recebemos a revelação. Ser maduro na fé é receber a revelação, amados. Você consegue enxergar a revelação, porque sem a revelação só vê, fica só a letra. Lê Efésios 2:8, somos salvos pela graça, e já até eu vi gente falar, é salvo pela graça, na EBD, quando chega lá na hora do culto, quem quer aceitar Jesus para ser salvo? Então não entendeu nada, é menino, não acabou nada, continua com o mesmo entendimento, ou seja, continua só a letra, não recebeu a revelação. Então, amados, quando nós deixamos de ser criança, entramos no outro nível de fé, um outro nível de entendimento, e permanecemos na fé. Nós vamos concluir o nosso apostolado aqui em Coríntios 14, o versículo é o 20. Só a próxima página. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Glória a Deus. Então aqui ele estava falando para a igreja. Quando ele fala irmãos, ele se direciona para a igreja. Aí você pode me dizer, mas a igreja de Coríntios, aqui é outra igreja. Amados, a igreja são corpos, são membros do corpo de Cristo. A igreja de Coríntios não tem mais, mas a igreja morreu, já foi tirada da terra? Não, porque Jesus não voltou, não tirou a igreja continua aqui, amados. Então, a palavra mudou, continua a mesma. Então, a palavra é a mesma para Coríntios, é a mesma para nós. Diferente do livro da lei, amados, que foi um livro da lei específico para um povo e específico para uma aliança. Aqui, quando o apóstolo fala na igreja de Coríntios, tanto hoje para nós, como de Efésios, a de Romanos, Hebreus, então é para a igreja, amados, é para nós, né? É para os nossos dias. Glória a Deus. Então, 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, que somos nós, amados, a igreja, não sejais menino no entendimento. Menino no entendimento, você viu Hebreus 2,14, que o diabo foi aniquilado? Não é bem assim, não. Ele está rondando por aí e ele vai te pegar a qualquer momento. Então, você não entendeu nada, amado. Você continua na letra, sem entendimento. Não sejas menino no entendimento, mas seja menino na malícia e adulto no entendimento. Adulto no entendimento, amado, crê como está escrito. Então, creia como está escrito, porque quando você crê como está escrito, você recebe a testificação, a revelação do Espírito Santo de Deus. Você não precisa ficar horas pedindo para Deus te revelar, amados, a palavra dele. Só precisa crer. Como você crê, o Espírito Santo testifica. Não relute, amado, com a palavra. Não há briga, né? Deus não é Deus de confusão. O que você precisa é crer como está escrito. Então,
Seja adulto no entendimento. Seja adulto, amado. Permaneça no que você aprendeu. Permaneça naquilo que você recebeu. A graça e o apostolado. Glória a Deus pela sua vida. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. E aplauda o Senhor Jesus pela sua palavra. Glória a Deus.